falar por que geopolítica ela é tão importante, porque ela consegue prever, e o que a gente vai falar hoje da geopolítica do Brasil? Bom, a ideia é explicar o Brasil sobre o olhar geopolítico, né? Então, vamos olhar o começo do território brasileiro. Vamos lá para trás? Lá para trás, desde a descoberta. Tá. Descobrimos o Brasil, encontramos o Brasil, português acharam o Brasil, e aí começou. O que aconteceu? Qual era esse território? Como que ele cresceu? Para onde ele cresceu? Para onde ele tinha que crescer? Por que ele não foi fragmentado que nem o resto da América Latina? Por exemplo, o que vantagens que existiam nesse lugar? Que desvantagens que nós temos, que ainda existem, quais dessas desvantagens nós superamos e quais não. E várias dessas coisas são estruturais. E essa é a parte interessante da geopolítica, eu vou falar disso daqui a pouco, mas a ideia de você olhar para a evolução de um país, do ponto de vista geopolítico, é que tem várias coisas que são muito básicas e que a gente acha que elas não são importantes. Então você olha e fala assim, não, tem uma explicação muito mais complexa para o Brasil ser desse jeito. Às vezes não. Às vezes não, porque a base de tudo, como eu sempre falo, isso daqui é o tabuleiro. Nós estamos falando do tabuleiro do Brasil. Como que o jogo vai ser jogado? Como é que os brasileiros vão jogar? Como que os outros países vão jogar com o Brasil? Qual é o lugar que o Brasil está no mundo? Tudo isso é o tabuleiro. Isso é dado. Isso é dado pela geografia. Isso é dado pelo espaço que a gente vai ocupar. Não existe vida, não existe país, não existe nada sem a gente considerar o espaço. A gente não existe no vácuo, no abstrato. A política, ela abrange quais áreas? Geografia, estudo da política, a movimentação dos povos, o nome, né? Geopolítica. Geografia mais política. E aí, na verdade, ela é uma teoria de explicação baseada na geografia, com uma explicação causal histórica. Então, você parte da premissa geográfica para explicar a história daquele lugar. E tem uma discussão muito interessante que, como a geografia não muda, você consegue prever os movimentos. Aí você vai falar, pô, não muda. E eu já falei isso nas outras duas vezes que eu tive aqui, né? Ela muda, mas é muito raro dela mudar. Ela por si só. A geografia não sai mudando assim, tipo, esse é o mapa do mundo desde que a gente conhece o mundo. Ele não tá toda hora mudando. Tem coisas acontecendo? Tem. Na primeira vez que eu venho aqui, na primeira aula que eu falei sobre geopolítica geral, eu falei que o Ártico tá derretendo. Exato. E ele tá. E tá mudando a geografia. Exato. Porque tá abrindo uma nova rota de navegação aqui, que é esse pontilhado aqui, inclusive. Tá abrindo aí essa nova rota que vai conectar, através do Ártico, você vai conseguir chegar na Ásia para a Europa de uma maneira muito mais curta. Isso é uma mudança. Além dessas mudanças que elas raramente acontecem, o que a gente pode ter? Tecnologia. Isso. A tecnologia é capaz de alterar a nossa relação com o espaço, com a geografia. Seja por transporte, seja por velocidade, seja por o mundo digital. Né? Quantas pessoas estão assistindo a gente em qualquer lugar do mundo agora aqui, e não poderia acontecer isso antes. Você tem outras mudanças de você construir ou alterar a geografia fisicamente. Então, se construir o canal de Suez ou o canal do Panamá, são obras de engenharia do homem alterando a geografia. Pontes, mudando o curso de rios, transposição do rio como o do São Francisco no Brasil. Vamos falar disso depois. Então, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. E aí, a gente entra numa discussão bastante problemática que incomoda as pessoas que não estão acostumadas a debater ou ouvir falar de geopolítica, porque não é um assunto comum. E esse é um ponto interessante. Por que não é comum, Vilela? A geopolítica ela não é acessível a todo mundo. Eu, felizmente, estou ajudando as pessoas a compreenderem com o canal de geopolítica, que é o maior do Brasil hoje. E se tem um interesse grande das pessoas assistirem, é porque existe essa lacuna. Isso. Porque ninguém nunca contou para elas, ou nunca explicou a vida, o mundo, com essa ótica. E aí tem um problema que as pessoas que não estão acostumadas a ver isso falam assim, não, mas peraí, mas você está dizendo que a geografia não muda? Então você tá me trazendo uma teoria determinista. Exato. Ou seja, você já está dizendo o que vai acontecer e a gente não vai mudar isso. E essa é uma das visões das críticas e de um grupo da geopolítica que também não é crítico, mas que apoia e que aceita e fala assim, olha, a geopolítica é sim determinista. Ela tá meio que estabelecido o que vai acontecer. Muita gente não gosta por isso. E aí tem uma outra turma, outros pensadores que acham que a geografia ou a geopolítica é possibilista.
que você pode coisas. Que vai dizer o seguinte, na verdade o entorno, o contexto, o lugar não faz quem você é. Você tem poder de impactar o contexto. Como a gente acabou de falar, tecnologia Exato. Ou várias outras coisas aqui que a gente pode mudar a nossa realidade geográfica ou do ambiente. O Japão de muitas maneiras. Tá preso numa ilha pequena e, no entanto, ele criou várias coisas que expandiram, né, as possibilidades deles, né? E aí as pessoas me perguntam assim, e aí, mas você é determinista ou possibilista? Exato. E a resposta esse não é o ponto da geopolítica. Ela não é tomar um lado, ela é simplesmente reconhecer que existe um fator ou fatores e elementos que são estruturais muito básicos que você não pode ignorar eles.